Ok, nesse vídeo nós vamos olhar para a otimização com enxames de partículas, ou em inglês Particle Swarm Optimization, uma coisa que mais recentemente está na moda, mesmo que então Eberhard Kennedy em 95, então já faz mais que quase 25 anos que isso foi introduzido na literatura também. Como sempre tem inúmeras variantes, e não vou poder discutir tudo, eu vou tentar destilar a essência em contraste com outros algoritmos populacionais, né? Nós discutimos como os principais scatter search e algoritmo genético. Então, o que faz a otimização com enxames de partículas de forma diferente? Então, primeiramente, nós já observamos isso, é também um algoritmo populacional. Então, nós temos N soluções. Na forma mais elementar e mais natural, nesse caso, isso são vetores num espaço vetorial RNA-K, então com K, vetores com K componentes. Né? Enxames de partículas, na metáfora também, Particle Swarm Optimization, né? Swarm, então tem uma série de indivíduos, né? Então aqui o meu RNA-K. Então é um ponto no RNA-K simplesmente, e depois cada indivíduo vai ter uma trajetória, e depois eu tenho simplesmente uma população desses indivíduos, cada um com as suas trajetórias. Né? Então, essa população de indivíduos simplesmente percorre o espaço de busca que o nosso RNA-K nesse caso. Então, vocês podem pensar, por exemplo, RNA-K como chaves aleatórias que nós discutimos no Biased Random Key Genetic Algorithm, então com algum decodificador. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar também como discretizar isso. Mas dessa forma elementar, como nesse modelo físico ainda, além, então, vamos ver uma partícula aqui de novo, então nosso xi tem uma posição. Além disso, então, o vigésima solução tem uma posição xi, e nessa metáfora tem também uma velocidade vi, né, que poderia desenhar talvez assim. Com isso, a princípio, a trajetória tá clara, né? Então, eu posso fazer um modelo aproximado da física. Então, a nova posição é a posição antiga, mais algum tamanho de passo, né? Vezes a velocidade, então, algum t vi. E depois eu vou ter que ver como eu vou alterar a velocidade. Senão eu vou simplesmente fazer uma trajetória linear no meu espaço, né, sempre na mesma direção. Ad infinitum com tamanho de passo fixo. Então, isso é a lógica básica. Então, nós temos além das nossas posições, velocidades, uma coisa nova, isso não temos outros algoritmos. Essa regra básica da atualização que pega a posição antiga, pega aqui eu chamei, ou aqui tem o epsilon, então tamanho de passo epsilon, que eu chamei t aqui, vezes a velocidade, e atualiza a posição desse tipo, né? Isso é um parâmetro do método, que é o tamanho do passo da integração numérica da trajetória, se vocês querem assim. Depois, a velocidade é atualizada também nesse passo, né? Isso que tinha aqui. Então, o v' é igual a quê? Então, o v' é informado pela posição dos outros, né? Então, por enquanto, a trajetória é completamente independente, né? Se cada partícula tivesse uma posição independente, uma velocidade que muda de acordo com alguma regra independente dos demais, então eu tenho nada mais que N partículas independentes. Então a velocidade é informada por outras soluções e depois vai na direção de outras soluções. A ideia aqui, basicamente, né, que as diferentes soluções no espaço de busca, obviamente, têm diferentes qualidades, né? Então talvez tenha alguns de melhor qualidade, mais aqui, né? Tem alguns de pior qualidade, talvez, né? Comparativamente. Então, esse partícula aqui deveria, que talvez tenha uma trajetória para cá, uma velocidade para cá, agora, deveria ir na direção dos indivíduos que têm uma boa qualidade.
né? Então, eu vou mudar a direção da minha velocidade para ir mais nessa região. Essa é a ideia fundamental da otimização com enxames de partículas. Então, isso é feito da seguinte forma. Tem três elementos que influenciam a nova direção. Então, aqui dá para ver então, a equação por completo. Então, a velocidade nova é, primeiramente, alfa vezes a velocidade antiga. Então, alfa sendo um parâmetro aqui, é um peso que eu vou ter que calibrar. Mas dá para ver, tem quatro contribuições, que tem um alfa, um beta, um gama e um delta. Esses são pesos que eu vou ter que definir, né? Então, a velocidade antiga é mantida até um certo ponto e depois vai na direção de algumas soluções que são definidas aqui. Xi asterisco, xi maiúsculo asterisco e xn asterisco em comparação com a solução atual. Que são os três aqui. O xi asterisco é simplesmente a melhor solução. Então, o que acontece? Se a melhor solução está aqui e a minha solução xi está cá, a velocidade atual é aqui. Então, eu vou considerar o vetor que vai do x para xi na direção da melhor solução e aplicar isso com algum peso, né? Então, lembrando aqui tem o peso alfa, então talvez pegue essa parte aqui, e aqui tem o peso beta, talvez pegue essa parte aqui, e depois a nova velocidade aqui vai ser essa. Então, essa é a velocidade antiga, essa é a velocidade nova. Então, a velocidade muda na direção da melhor solução. Isso é a primeira componente. Depois, tem uma segunda componente. Esse conjunto I maiúsculo são chamados informantes. Então, soluções que informam a solução atual, que é um subconjunto de todas as soluções. E o xi maiúsculo asterisco, então, é o melhor informante. Okay? Então, similar ao primeiro, né, que é a melhor solução globalmente, isso é somente o melhor dos informantes. Então, a ideia aqui é que uma certa partícula poderia seguir um subconjunto de outras partículas que ficam interessantes e ignorar os demais, né? Inclusive, se nos demais tem a melhor solução, vai ser ignorado. Então, cada partícula aqui, que tem demais, talvez aqui, então essa partícula tem alguns informantes, que talvez são os dois aqui, e vai se orientar no melhor dos dois. Enquanto uma outra partícula poderia ter outros informantes e se orientar para o melhor dos outros. Então, esse mecanismo genérico de definir para qual direção uma partícula vai se orientar. E aqui, obviamente, eu vou ter que configurar quais os informantes, né? Isso pode ser um subconjunto aleatório, pode ser um subconjunto de 2 ou 3, pode ser a metade da população, seja o que for. Terceira componente, xn asterisco, é simplesmente a melhor. De fato, isso é a melhor solução. Okay? Melhor solução. Entre todos, o xi asterisco aqui, isso é a melhor solução da partícula I. Tem essas três possibilidades. Né? Então, fundamentalmente, o que define a nova velocidade? A velocidade antiga, a direção para a minha própria melhor posição, que é o xi asterisco aqui, a direção dos meus informantes, que é um conjunto que vai ter que ser definido no início, e a melhor solução global. São as três
componentes aqui. Isso dá 4 vetores, e depois eu vou fazer uma soma ponderada desses 4 vetores. Né? Então, isso define o esquema mais genérico de uma otimização com enxames de partículas. Né? As variantes propostas na literatura têm diferentes formas de fazer isso, então muitas vezes beta e gama é zero, ou gama e delta é zero, né? Tem diferentes ponderações desse esquema aqui, mas fundamentalmente eu posso, acredito, encaixar a grande massa das formas de Particle Swarm Optimization dentro desse esquema aqui. Então nós temos o algoritmo genérico, né? Para resumir isso aqui. Eu vou criar simplesmente uma série de soluções iniciais e depois repetir até um certo critério de parada satisfeito. Eventualmente, eu vou selecionar um conjunto de informantes para cada solução. Então, isso poderia variar ao longo do tempo. E depois atualizar simplesmente a velocidade de acordo com a equação. Então, na direção da melhor solução global, da minha melhor solução, da melhor solução dos informantes. E atualizar depois isso de acordo a posição atual da partícula e depois repetir. Fundamentalmente, eu vou, no final, retornar a melhor solução encontrada durante a busca. Mas, de fato, não precisa ser a melhor solução, até a melhor solução encontrada. Bom, mais 2 aspectos da otimização com enxames de partículas. Primeiramente, um exemplo. Forma mais comum, na tentativa de instanciar, mas como sempre eu vou ter que calibrar, ver isso com calma, então eu tenho, talvez, para dizer um número, 50 soluções e velocidades iniciais aleatórias. Como sempre, eu poderia usar um algoritmo construtivo, uma outra coisa, e o conjunto de informantes na forma mais elementar, em subconjunto aleatório. Então, eu vou me orientar em cada iteração, pegar um subconjunto aleatório de informantes e pegar a melhor solução de lá. Também é possível bom, como sempre, tudo que o algoritmo não proíbe é possível, aqui também é possível simplesmente selecionar pesos, né? De fato eu deveria provavelmente incluir o alfa também, mas que eu posso eliminar por normalização. Então eu poderia também, obviamente, variar os pesos em cada passo aleatoriamente. Mesmo que, acrescentando aqui, isso talvez não é. Essas variantes existem na literatura, mas eu não acredito que isso seja uma boa ideia, se não, se tem uma melhor ideia como calibrar os meus parâmetros, né? Talvez em função do desempenho do método. Para terminar essa parte, eu queria dar pelo menos um exemplo como eu poderia descritar isso. Isso é Kennedy e Eberhard 97, então 2 anos depois da proposta original, né? Porque o que nós formulamos é espaço contínuo, o RNA-K. Então, aqui a proposta básica, então uma forma de discretizar isso depois para soluções CR1-K, aqui essa a ideia, e aplicar uma transformação logística. Então, vamos olhar na transformação logística. Primeiramente, aqui, né, eu posso ver que no transformação logística, usado também em redes neurais, por exemplo, transforma um valor real arbitrário entre menos infinito, mais infinito, para um valor entre C1, né? Também uma chamada função sigmoide, porque tem uma forma de um S, né? Isso é sigmoide. Né? Ou seja, as partículas têm formalmente uma trajetória e velocidades no RNA-K arbitrariamente, mas depois eu simplesmente vou transformar para zero, para usar uma transformação logística. Então eu posso, de fato, né, por exemplo, então, para o valor 2 aqui, então S de 2 dá talvez mais ou menos 0,9. Né? Então eu poderia ver isso como probabilidade. Né? Se o valor então da j-esme componente do partícula I igual 2, então eu tenho depois uma transformação logística, assim,
um valor de mais ou menos 0,9. Então, eu vou setar o valor transformado 1 com probabilidade 0,9 e 0, 0 com probabilidade 0,1, basicamente, né? Então, o que maior valor, o que maior a probabilidade de ser 1, o que menor valor, o que menor a probabilidade de ser 1. Então, isso é relativamente simples. A evolução do conjunto de partículas, do enxame, então, acontece completamente no espaço real. E depois eu simplesmente vou mapear para soluções discretas. Good night and good luck.